Olá, pessoal! Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Sancler, fisioterapeuta, também intensivista, e você pode me encontrar lá no @SanclerBernardes. E juntos você pode nos encontrar aqui no podcast UTI em Forma e Ação, toda semana com um episódio novo, com assunto e uma forma de discutir fora do óbvio para você. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, mais a fundo e principalmente ajudar a gente a manter a qualidade dos episódios, do material que a gente usa para fazer isso, dessa interação que a gente tem com vocês podem procurar a nossa campanha de apoiadores, que fica no Apoia-se, o link está aqui embaixo para vocês. Também tem um link na descrição dos nossos canais no YouTube, no Spotify, e qualquer coisa também procure lá no nosso Instagram, @UTI Informe e Ação. E lá vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre essa campanha de apoiadores e participar sendo membro ou membra para que você possa, além de continuar usufruindo do que a gente discute aqui, aprofundar um pouco mais essas discussões com a gente e receber um material excelente, que ajuda a fomentar todos os nossos episódios e algumas outras coisas a mais para o seu desenvolvimento profissional, para que você possa melhorar isso junto com a gente. Então, procure a campanha. E aqui hoje, nesta terça-feira, a gente começa mais um episódio. A gente vai falar sobre algo que já passou ou não passou, não sei se podemos dizer assim, mas sobre o que ficou. Vamos falar hoje dos aprendizados da pandemia para dias atuais. Né, Débora? A gente vai conversar sobre o que há 5 anos atrás chocou o mundo, a história, né, da humanidade, a gente pode dizer isso, talvez a gente não tenha um real impacto, mas que chocou a história da humanidade, mas sobre um olhar quanto profissional de saúde, quanto fisioterapeuta intensivista, quanto membro de uma equipe de UTI, o que é que a gente aprendeu com isso tudo, né? No meio do caos que foi a pandemia, o que é que a gente aprendeu e como é que a gente está usando ou deixando de usar algumas coisas hoje em dia? Que tipo de profissional a gente se tornou e como isso moldou? E não há, é inegável a ideia de que ninguém se transformou quanto profissional de saúde. Quem já estava e quem veio depois, porque as coisas mudaram a partir disso, né? E aí também já entra um pouco de um autorrelato, né, Débora? Eu sei, quando a pandemia começou, então, antes de eu lhe passar a palavra, só para a gente falar, né, dezembro de 2019, a gente tem a confirmação de um novo vírus, que era o coronavírus, o SARS-CoV-2, e por isso a gente tem a doença Covid-19. E aí isso desencadeia o que, no dia 20 de março de 2020, a OMS chama de situação de pandemia e de uma emergência de saúde pública a nível internacional. Quando isso acontece, eu particularmente tinha 15 para 16 anos de trabalho dentro da terapia intensiva. E eu julgava que eu tinha visto muitas coisas já. Eu nunca disse que eu tinha visto tudo, mas eu já tinha visto muitas coisas. E aí, de repente, vem a pandemia para mostrar que a gente tem muita coisa possível de se acontecer na nossa história, né, Débora? E hoje eu me vejo como outra pessoa, ser humano, e como outro profissional, principalmente trabalhando com os pacientes críticos na UTI. Foi algo muito impactante. Me conta aí, como você estava 5 anos atrás, Débora? Olha, eu lembro que eu estava com uma nenê, né? A Maria tinha nascido, ela estava com 10 meses, assim. E eu tenho uma recordação muito forte, assim, né? Engraçado, eu não sou tão boa de datas, assim, mas eu sou boa dos acontecimentos, né? E eu tenho uma recordação muito forte, assim, de quando as coisas começaram, né? O primeiro caso. E aí, as férias, né, da faculdade. Então, e quando eu tô de férias, eu não tô ali na UTI, né? E aí eu lembro das meninas começando a falar, assim, as meninas que estavam na UTI, né, as físios da UTI, apareceu um, a gente tá começando a se arrumar, a se organizar, porque parece que vai acontecer, parece que vai receber, enfim. E aí o negócio escalando, né, e aí até que chegou num ponto onde a gente, né, recebeu, a aula não vai começar, né, a graduação não vai, e aí eu lembro muito forte, assim, que a USP falou, olha, todo mundo de casa, né? E eu sou USP, então eu não, a graduação não ia para UTI, e eu como USP poderia ficar em casa, e ainda mais por eu ter uma filha pequena, né? E aí eu lembro que eu comecei a receber as mensagens e os áudios de quem estava ali, né, na UTI, onde eu ficava, e aí aquilo começou a bater um desespero, sabe? E elas falando, não tem gente, a gente não tá dando conta. E aí eu lembro que eu falei, olha, eu sei que eu posso ficar de casa, mas eu quero me pôr à disposição
para trabalhar presencial e ir para UTI, né? E aí na hora, tipo, então vai, né? Valendo. Não deu Tamanho era tempo o nem de colocar o caos. ponto na frase, né? Tamanho era o caos da situação, assim, né? Então, é isso que você falou. Acho que quem passou, assim, por isso, não tem como ter passado sem, né, ter mudado, sem ter, né, tido de alguma forma alguma mudança, né? Porque foi realmente uma coisa muito louca mesmo de ter vivido, assim, né? E aí eu acho que o episódio de hoje, né, é um pouco para você que está escutando, a gente não vai falar como atender pacientes com Covid, né? Fisiopatologia da Covid. Não, né? Tá bom, já deu, né? Apesar da gente, né? É importante, obviamente, né? Todo mundo deveria saber. Covid ainda mata Mas a muita gente, gente. exatamente, né? A gente tem que cuidar. Mas a ideia aqui, acho, né, Sancler, é a gente trazer assim para hoje, né? O que que a gente aprendeu ou veio aprendendo, né, de lá do Covid, que a gente pode usar hoje, né? Ou a gente deveria usar hoje, ou que a gente deveria fazer diferente, né? Enfim, então acho que a ideia do episódio é isso, é entender 5 anos depois, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse episódio, né? A gente conversou e a gente falou, vamos fazer, vai 5 anos, né? Uma data extremamente importante. E para isso, né? Para a gente relembrar um pouco do que a gente viveu. E tem um editorial que saiu faz um tempo, assim, acho que uns 3 anos depois do Covid, né? E aí ele fala: nós estamos preparados para a próxima pandemia, né? E aí é muito interessante que é como se ele ficasse falando assim, sabe? E aí, né? De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sofreu, precisa Se ter servido acontecesse para alguma amanhã, né? coisa. Se acontecesse amanhã, precisa, né, precisa estar sedimentado, né, esses aprendizados, porque senão, se acontece, né, de novo, a gente vai de novo entrar naquela loucura, sendo que a gente aprendeu muita coisa. Mas, lógico que a gente sabe que uma pandemia assim não acontece sempre, né? Mas se a gente trouxer isso para nossa realidade, né, é isso, a gente vive uma rotina de UTI constantemente, né? E quanta coisa a gente repete, né, Sancler, que eu olho e falo, gente. Não é possível, a gente não aprendeu nada quando passou com a Covid, né? Que hoje eu Exato. olho e falo, não, não é possível, a gente ainda está discutindo isso, sendo que a gente, né, passou sobre isso na Covid. Então, acho que é importante para a gente sedimentar, sabe? Para a gente relembrar, né? Tanto, e a gente vai falar aqui no decorrer do episódio, tanto questões práticas, né? Sancler, de atuação nossa mesmo, quanto questões, né, que a gente fala aqui sempre de habilidades, né, que a gente adquiriu, de outras coisas, não só específica da fisioterapia, mas de funcionamento de UTI, né, de pesquisa, de compartilhamento de informações e etc, né? Exato, Débora. Eu acho que tem muito isso. A gente teve uma mudança técnica e uma mudança não técnica, né, para todo mundo na UTI. Uhum. E para quem não sabe, em 2024, ano passado, a gente teve o CIFIR, né, lá em Brasília, e eu e a Débora dividimos uma mesa, né, Débora, que era exatamente sobre os legados da pandemia. É óbvio que era uma mesa direcionada um pouco mais para o técnico, Débora trouxe um olhar da reabilitação e eu trouxe um olhar da ventilação mecânica, mas a pergunta era essa, o que aprendemos, né, e, tipo, quais foram os legados que foram deixados? E por mais que a gente não queira que outra pandemia aconteça, ninguém deseja isso, né? A gente precisa entender que o que a gente passou e todas as perdas que tivemos, todos os estresses que vivemos, todas as situações difíceis e delicadas e as vitórias que a gente também comemorou ao longo desse caminho, né? Quando foi possível, tudo isso tem que ter deixado alguma coisa, não necessariamente para essa pergunta que você fez, estamos prontos para outra pandemia, mas eu acho que a gente tem que ter trazido algo para se tornar melhor, né? A gente tem que ter feito isso, assim, não tem outra opção. Até porque eu acho que o que a pandemia mais mostrou para mim, se você me perguntar diretamente, Sancler, o que a pandemia mais mostrou? Ela mostrou que o profissional de UTI, ele precisa estar sempre atualizado com o que há de certo, atual e coerente com a evidência científica. Ele precisa disso, porque qualquer coisa fora do normal vai ter uma possibilidade de tratamento, de intervenção, de terapêutica, de ação baseado nisso, que foi o que a gente viveu.
Então, quem dominava a fundo ventilação mecânica, quem sabia todos os componentes e indicações e contraindicações de uma reabilitação, quem sabia manejar e ter um raciocínio clínico sobre ventilação não invasiva, quem sabia disso foram as pessoas que lideraram os processos para que a gente pudesse atender da melhor forma possível com aquilo que a gente tinha os pacientes com Covid-19. E aí talvez não tenha sido pior do que foi, porque a gente tinha algumas pessoas exatamente nesse nível de conhecimento. Então, o profissional de UTI tem que ter um conhecimento, assim, sempre lá em cima para qualquer coisa que aconteça. Não uma pandemia, mas um paciente diferente, uma situação mais delicada e tal. E aí, do lado não técnico, a gente também tem que pensar que a UTI é estressante. Eu acho que foi uma das coisas que mais me moldou na pandemia, foi efetivamente entender o quão estressante é uma UTI e o quão humano a gente precisa ser dentro do tratamento da terapia intensiva. Para mim foi isso, assim, que mais me moldou. Mas eu acho que a gente precisa assumir que a gente mudou algo e a gente tem que trabalhar hoje em dia com essa mudança. A gente precisa disso, né? E eu não sei, eu acho que em alguns lugares acabou indo embora, né? O que você acha? O pessoal fez muito, mas hoje em dia talvez tenha falado, não é mais pandemia, eu não preciso mais desse muito. Não, acho que aconteceu muito, assim, em muitos lugares, né, até de tudo, né, Sancler, de estruturar super serviço, equipamento, e de repente a pandemia foi embora, e é isso que a gente está falando aqui no episódio, né, que tristeza, assim, né, se a gente teve a oportunidade de ficar, né, entre aspas, acabou, mas, poxa, a gente sofreu, a gente lutou, né, e por que que a gente perdeu, né, os benefícios, digamos assim, né? Então acho que essa é uma questão assim complicada, né? Mas sabe que você estava falando, e eu queria trazer assim para exemplos práticos com algumas coisas que eu lembro muito forte assim de pontos de conversão mesmo de pensamento e tudo que aconteceu na pandemia, né? Comigo, assim, pessoalmente. Então, eu lembro muito claro, assim, do primeiro paciente que eu, entre aspas, tá, movimentei, tirei da cama e tudo mais com Covid, né? Porque, assim, eu também lembro muito claro, você estava falando da questão do estresse, eu sempre gostei muito de estar na UTI, né? E eu lembro que nas 2 primeiras semanas que eu tava lá, com esses pacientes chegando em massa, ninguém sabia nada, né, direito. Eu lembro assim que era desligando um ventilador atrás do outro, né? E aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, eu nunca desliguei tanto ventilador na minha vida. Eu não quero mais calar, sabe? Então, assim, essa coisa que você falou do O estressante, acho que foi a nível de primeira vez na estresse é minha vida, absurdo, né? assim, que eu falei, eu não sei se eu vou aguentar até o fim, assim, né? Enfim, mas aguentamos. Mas, passado essa, acho que eu diria assim, que foi umas 2, 3 semanas desse caos total, assim, de muita gente morrendo e tal. E aí eu tenho uma recordação muito forte de um primeiro paciente. Eu lembro até o leito que ele estava e que ele chegou, ele não foi entubado, mas ele estava com uma oxigenoterapia muito alta, aquela cara dos pacientes de Covid, né? Que não, às vezes não vinham entubados, mas né, muito hipoxêmico. E aí eu lembro que passou assim uns 2, 3 dias, a gente começou a entender que, tipo, era isso, sabe? Que ele não ia ser entubado, mas que essa hipoxemia não ia se Não ia de uma resolver hora para outra assim de saturar uma hora para. 95%, né? Exatamente. E aí eu lembro que me deu um clique e eu falei, e ele na cama, né? E fazia 3 semanas que a gente não tirava ninguém da cama naquela UTI. E aí eu lembro que eu falei para a equipe, eu falei, gente, e aí, né? O que que a gente vai fazer? Porque, assim, ao que parece, é isso mesmo, né? E a gente sempre teve uma equipe muito forte, né? E aí isso é uma coisa que a gente falou muito no Cifiri, que a gente, né, pode retomar aqui. A gente sempre teve uma equipe muito coesa, né? Apesar de também ter sido um caos pra gente, né? Entrou muita gente nova, muita gente que nunca tinha trabalhado na UTI, enfim. Mas é isso que você falou, a gente tinha pessoas chaves ali, né? E aí eu lembro da gente conversando e falando, bom, peraí, vamos pensar, né? O que que a gente tem de contraindicação? E aí é como se a porta abrisse de novo e falasse, peraí, o que que a gente Já sabe sei, fazer, eu já sei disso, né? né? A gente sabe fazer isso para quando o paciente está assim, quando ele está assado. Tá, então tudo bem, é um paciente com Covid, mas ele está encaixando aqui, né? Então,
Vamos tirar ele do leito, né? Vamos começar aos poucos, movimentar e tudo. Então, eu tenho muito forte essa recordação de quando a gente olhou e falou assim: a gente sabe a base, né? Tem uma coisa diferente, outra coisa diferente, né? Vamos lá do que a gente está ouvindo dos outros e tal, mas vamos voltar a tentar girar em cima daquilo que a gente já sabe, né? E aí, eu acho que esse é um ponto muito forte, que foi o que você falou, né? Quando você tem uma coisa muito bem estruturada, por mais que apareça, né, um paciente com uma doença que você nunca viu, ou uma doença que você viu com uma manifestação diferente, né? A equipe está bem estruturada, então você vai mexer as peças ali, trabalhar mais diante daquilo, né? E aí tem um artigo da Sabrina Egman, né? Que a gente até trouxe ela aqui com a gente no passado, né? A gente comentou sobre isso até com ela aqui no podcast, que eu acho muito legal de Covid, né? De reabilitação no Covid. E aí ela participa de um podcast que ela fala, né, que perguntam para ela por que que você acha que os resultados de vocês com paciente COVID foi, né, um pouco discrepante dos outros e foram bons, né? Por que que vocês acham que vocês conseguiram movimentar mais esses pacientes? E ela fala isso. Ela fala, olha, porque a gente tinha uma equipe bem formada na reabilitação, né? E aí a gente não tinha por que a gente voltar atrás, né? Ela falou que a gente queria só era entender a partir do Covid o que a gente fazia, mas voltar atrás não fazia sentido, né? A gente voltar. Então, acho que esse é um ensinamento grande, assim, a gente precisa, como você disse, ter muito bem as nossas equipes, né? As pessoas ali atualizadas e na base do que é hoje o conhecimento, né? E aí, muito legal, complementando o que você falou da Sabrina, que eu acho que todo mundo fez isso, né? Você falou essas situações, essas semanas que foram mais estressantes, provavelmente aquelas primeiras, abril, maio, pico da primeira onda, e depois se repete em 2021, o pico da segunda onda. É óbvio que a gente teve que tirar o pé do acelerador, né? De fazer simplesmente o que a gente fazia antes, e entender um pouco, mas talvez isso faça a diferença e acho que isso tem que vir para os tempos atuais. Eu preciso entender que se eu cheguei diante de uma coisa que talvez eu não conheça, eu dou um pé atrás, em primeiro lugar, por uma proteção do paciente, mas aí eu começo a usar o meu raciocínio clínico, a minha experiência, a minha expertise, a evidência. Então, assim, é uma doença que ninguém nunca viu. Não adianta eu correr atrás, eu não sei se você recebeu isso, mas assim, meu Instagram e meu WhatsApp, eles eram 24 horas por dia solicitados, de todas as maneiras que você imaginar durante os 2 anos aí mais pesados da pandemia. Faço isso, não faço isso, de profissionais e de pessoas que estavam internadas, com seus familiares internados, etc. Pessoas, profissionais de outros lugares que me ligavam e falavam assim, Cléber, me ajuda aqui com isso, e eu trocava essa figurinha, eu pedia ajuda também. Mas aí o pessoal falava, mas eu queria fazer, mas eu não sei se eu posso, porque não tem um trabalho disso em Covid. Mas não tinha Covid, como é que vai ter o trabalho em Covid? Agora você tem trabalho do quanto a SARA deixa um paciente pela hipoxemia, pela microcirculação prejudicada, com déficit muscular e funcional, e como eles precisam de reabilitação. Na sepsis, a gente tem um episódio aqui sobre isso. Então, você dá a primeira pausa para você entender o cenário. Então, isso eu acho uma coisa muito legal, que me trouxe acréscimos, e eu acho que as pessoas podiam usar isso. Estou diante de uma situação nova, ventilação mecânica, reabilitação, qualquer coisa que seja, olha o cenário, protege a situação, o seu paciente, as suas intervenções e começa a raciocinar em cima do que você tem. E com acesso hoje, você pega lá um telefone, você vê aqui e você vai saber se tem um artigo, mas é mais fácil de você ter acesso a isso, mas para proteger e ter um raciocínio clínico em cima do que você já tem na sua formação, se a sua formação for boa, isso faz total diferença, né? Faz total diferença. Agora, para fazer isso, tem que ter esse preparo, e eu queria falar uma palavra, mas não me vem aqui. Não é como se fosse experiência. Você tem que dominar a forma como você vai se comportar em cima dessa situação. Então, eu não vou desesperar, eu não vou ser o profissional, vou usar um termo talvez errado também, negligente, não conheço a doença, não faço nada, até que alguém publique alguma coisa e entre alguém aqui nessa sala para me ensinar. É uma pessoa que começa a jogar responsabilidade para outras pessoas. Não, eu tenho que ter um comportamento de que é meu papel e eu preciso, assim
assim como todo mundo precisou se desenvolver para enfrentar aquela situação, eu também preciso. Então, a gente precisava ter estudado muito, ter muito domínio, a gente precisa ter pé no chão e ser um tanto quanto frio para enfrentar uma situação dessa, e eu preciso buscar para melhorar o meu domínio. Eu não sei se você teve essa sensação, Débora, a minha na pandemia era que eu precisava o tempo inteiro estar buscando coisas. Então, eu estava lendo, eu estava vendo o que estava sendo publicado por aí, eu estava entrando em contato com outras pessoas. Você faz o quê? Você faz como? Eu lembro, eu acho que eu já contei isso aqui. O Johns Hopkins promovia vários webinars, né, curtos, que eram abertos para as pessoas discutirem, e eu lembro que foi a primeira vez que, inclusive, eu vi a Débora, falei, tem alguém do Brasil, aí era a Débora fazendo uma pergunta sobre o volume corrente na ventilação mecânica e tal, então era todo mundo interagindo em prol de buscar mais informações para melhorar o meu raciocínio, para que eu pudesse ter uma assistência melhor. Então, eu acho que a pandemia trouxe para mim também essa visão de que a gente precisa saber muito e que eu preciso manter essa curiosidade de aprendizado sempre elevada para que eu possa estar mais bem preparado para as condições. Agora, que foi estressante, que foi isso tudo que você falou, eu lembro um dia que eu cheguei em casa e falei, hoje foi o pior plantão da minha vida. Eu não sei o que eu estou fazendo lá. Tipo, às vezes a sensação era de que não está fluindo, né? Que isso é inegável. Mas sabe que tem um outro assunto que eu quero puxar daqui a pouco, mas só para não perder o raciocínio, essa coisa do conhecimento, né? Eu já conheço, deixa eu olhar e entender, né, o que bate, o que não bate. Eu lembro que, né, quando saí, eu aí também abri um edital do CNPq, né? E aí, na época, estava todo mundo começando a falar, depois de um tempinho, assim, acho que foi em julho, mais ou menos, falar sobre as sequelas do Covid para quem estava sobrevivendo, né? E aí saiu esse edital do CNPq e a gente, não, vamos entrar para tentar, né, ter uma verba para pesquisar. E eu comecei a escrever o projeto. E aí eu lembro que me deu um negócio que eu falei assim, peraí, né? Porque eu comecei a ler sobre o pós-Covid, né? Que era o que todo mundo tava falando. E aí eu falei, gente, mas isso aqui é síndrome pós-terapia intensiva ali, ó, igual, né? no páreo a páreo, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí começou a sair na TV essas coisas de, quem foi internado por Covid, o pós-Covid traz dificuldade de raciocínio, alteração disso. E aí Memória, eu falava aumenta o assim para risco quem. de doença cardiovascular, tudo que a gente já tinha na PIX, na fraqueza de Aquiles na UTI. Exatamente. Aí eu lembro que eu comecei a falar para quem convivia comigo, eu falava, gente, tudo bem, as pessoas estão sabendo disso agora porque, né, explodiu. Mas assim, é isso que a gente, né, vem lutando contra, né, que a gente chama de síndrome pós-terapia intensiva, né? Então, assim, é isso. Eu acho que é você olhar para aquilo e falar assim, peraí, né? Será que efetivamente é um negócio completamente diferente de tudo que a gente viu? Porque aí depois a gente começou, né, Sancler, a ver que pós-Covid tem um pouco de síndrome pós-terapia intensiva. A alteração pulmonar tem um pouco parecido com isso, então dá para a gente pensar assim. Então, acho que é bem isso que você falou, assim, né? Parar, olhar e trazer o raciocínio clínico. E aí, eu te diria que eu acho que outra coisa interessante, né, foi que trouxe um pouco dessa ideia de individualizar, né? Que eu acho que a gente vinha começando a querer falar sobre isso na UTI, né? Sair daqueles padrões todos iguais. E eu acho que o Covid, apesar de ter sido tudo Covid, né? Ele abriu essa porta de falar assim, peraí, é um paciente com Covid, mas ó, esse aqui tá mais hipoxêmico. Então, eu vou individualizar minha conduta, né? Minha reabilitação para isso. Ah, não, esse aqui tá menos hipoxêmico, então dá para fazer isso, né? E a gente começou, acho que, falar mais de uma individualização na prescrição também com o Covid, sabe? Com esse boom depois, né? Acho que não na primeira onda, mas depois na segunda onda, porque acho que a primeira onda serviu para a gente entender que era seguro, né? Que óbvio, né? Se a gente cumprisse aqueles critérios que a gente já conhecia, né? Que se a gente trabalhasse ali dentro da faixa de segurança, também era uma população que se beneficiava e que era seguro, né? E aí depois a gente começou a falar efetivamente sobre o que fazer. E aí, se você, né, for olhar os artigos publicados, meio que nessa época da segunda onda é que vem começando a se falar, bom, peraí, então talvez a gente precise
individualizar mais a prescrição e tudo mais, né? E aí, só para fechar o raciocínio, resumindo, né, gente, para quem acho que todo mundo talvez acompanhe, mas o que a gente tem hoje para a Covid é isso, né? A gente sabe que eles se prejudicam da mesma forma durante a internação, né? Eu lembro até que a gente publicou o artigo, né, na Critical Care, e quando eu fui analisar os dados, e aí eu olhei e falei, a gente foi olhar quantos por cento saíam da UTI depois do hospital com déficit, né? E aí, a hora que eu olho o final lá, que vão embora para casa com déficit, dá mais ou menos 40%, 30 a 40% dessa população que internou na UTI. São dados muito parecidos com a maioria das outras populações de UTI, né? Então, o que a gente sabe hoje para a Covid é isso. Eles saem com déficit também, né? Os fatores de risco são aqueles que a gente já conhecia, específicos para o que a gente acaba usando mais, às vezes, para os pacientes com Covid, né? A gente continua mantendo os parâmetros de segurança, né, para esses pacientes, entendendo A que a gente gente puxou pode os mesmos, né? Teve até individualizar. publicações que, pessoal, mas isso aqui é para Covid. Não, olhe que isso aqui é uma tradução do que era um critério de segurança para pacientes críticos. Exatamente. Então, assim, hoje, se alguém me perguntasse, como que eu faço reabilitação em paciente COVID? Eu diria, do mesmo jeito que você segue um raciocínio clínico para qualquer outro paciente que está dentro da UTI, né? Olhando para as especificidades, né? Para o que acometeu mais, o que acometeu menos, enfim. Né? Então, acho que é Eu acho que isso. outra coisa que ajuda nesse processo aí da reabilitação também é que uma característica específica da doença, que ela exigiu que a gente tivesse um pouco mais de paciência, porque eram pacientes um pouco mais lentos no processo, que ficavam um pouco mais de tempo internados. Eu acho que tudo isso era muito exacerbado, sabe, nos pacientes com Covid. Uhum. Então, a gente ficava com esses pacientes mais tempo em ventilação mecânica, com mais tempo em oxigenoterapia de altas frações e altos fluxos. A gente ficava mais tempo na VNI, a gente demorava mais tempo para, às vezes, tirar esse paciente do leito. Talvez ele era um paciente que um pouquinho, a diferença sutil que ele tem dos demais é que nos demais os ganhos de etapas funcionais parecia ser um pouco mais rápido, eles um pouco mais lento. Mas se você trabalhasse com essa paciência, aí os objetivos e a forma de conduzir isso era muito semelhante, né? E hoje, Então, mas pensando em é o que me chamou a hoje, atenção também, aprender que às vezes eu nunca fui uma pessoa de muita paciência, eu sempre, não, a parte motora, ela é rápida na UTI, a gente tem que ir para o marco funcional mais alto, porque amanhã ele está melhor, e a Covid me deu um pouquinho de freio, falar, vai acontecer, mas calma, vamos com calma. Não é não fazer, só é, é com calma. mas eu acho que esse aprendizado serve para qualquer coisa nova que a gente veja hoje, né? Que talvez é isso, a gente não precisa parar, né? Não precisa voltar mil cruzes atrás, mas a gente tem que ter paciência para entender qual que é o desenvolvimento, né, daquilo que a gente ainda não conhece direito. Mas, Sancler, se você pensar hoje, né, os últimos pacientes Covid que eu vi, é, com a história da vacina, né, sabendo sobre corticoide, né, com o que a gente sabe hoje, eu acho que eles se igualaram muito em termos de processo de reabilitação do que a gente tem hoje na UTI, né? E a Então, própria doença, né? Os próprios tipos de vírus, as variações, eles foram mudando e foram dando características diferentes, né? Agora, tem exatamente. uma coisa, eu estava pensando aqui agora, você estava falando, a gente também tem essa questão da paciência, essa questão do tempo, mas talvez isso vem de. Eu falei que eu não era uma pessoa muito paciente, né? Mas. E continuo não sendo muito assim para isso. A pandemia, pela urgência e pelo número de pessoas que talvez não estava preparada para trabalhar, trouxe, junto do que são as gerações hoje de profissionais, um imediatismo muito necessário. Eu quero que resolva logo, uma coisa dicotômica, é 880, eu quero que ele melhore ou ele piore, eu posso ou não posso, eu vou evoluir ou não posso. Aí você bem colocou, é a individualização. Eu acho que a gente percebeu que os pacientes têm doenças, diagnósticos que podem ser todos colocados dentro de um mesmo grupo, mas o olhar de um profissional na terapia intensiva, ele tem que ser individualizado. Então, trouxe para a gente essa necessidade de falar assim, peraí, nem A ou B, às vezes pode ser A linha, B linha no meio do caminho, e isso serve para todo o tratamento do paciente. Então, eu acho que eu acho que quem entrou nessa época na UTI, que talvez vinha de estágios ou de pouco tempo de formado, numa visão mais imediatista e dicotômica, aprendeu que a gente tem outras possibilidades no meio do caminho. Eu acho que isso também conta.
Eu super concordo. Assim, a impressão que eu tenho é que quando entrou assim a pandemia, né, na primeira fase ali, virou muito esse eu posso ou não posso, sabe? Justamente porque Mil eu acho que o que regras. contribuiu para isso era tudo Covid, né? Então, na cabeça das Aham, pessoas, se é tudo o Covid, eu trato tudo do mesmo jeito, igual. né? E a outra coisa foi isso que você falou, muita gente que não trabalhava, que ainda não estava bem formada, e aí, obviamente, o caminho mais fácil é sempre, eu faço ou não faço, né? Porque falta ainda um certo raciocínio clínico, né? O que eu acho muito ruim é talvez a gente manter, né, trazer de lá isso, né? E a Depois. gente ainda, infelizmente, a gente ainda vê nas UTIs, né? Assim, paciente com X, posso ou não posso, né? Óbvio que a gente tem ali, né, critérios, a gente segue, né, mas a gente, acho que depois aquilo que eu te falei, assim, eu tenho a impressão pelas publicações é que depois que passou a primeira fase, né, que veio a vacina, que as coisas melhoraram um pouco, a gente começou a despertar para olha, não dá para ser ou é isso ou aquilo, né? Não é todo Covid que é igual, né? E aí a gente trouxe mais para o lado da individualização, né? Uma coisa técnica que me chamou a atenção, um aprendizado técnico, a gente falou um pouco sobre isso no episódio que a gente fez um vídeo lá pro Instagram que o pessoal, todo mundo assistiu, que legal e tal, foi uma brincadeira que a gente fez lá sobre monitorização. É importante monitorizar o paciente, é importante isso e tal. É nessa linha. O quanto a reabilitação pode se somar a suporte ventilatório, suporte de oxigênio. Isso é algo que Uhum. ficou muito forte pós-pandemia também, e eu tenho usado muito isso. Então, o seu paciente que desatura facilmente, o seu paciente que cansa facilmente, que tem dispneia facilmente, são pacientes que, se você aumentar o suporte, for em estruturas, em equipamentos que deem muito oxigênio, ou se você for numa ventilação não invasiva que aumente o suporte pressórico, que diminua o trabalho muscular respiratório, são pacientes que você, estou falando do ponto de vista clínico, né? Isso é algo que a ciência diz que a gente precisa ainda estudar um pouco mais, mas você consegue perceber melhor tolerância ao exercício com esses pacientes. Então, isso é algo que eu queria que a gente estudasse mais e aplicasse mais hoje em dia. Dar esse suporte para os pacientes é algo que eu aprendi aí ao longo da pandemia. Não sei se você já tinha muito essa prática, Débora. Eu confesso que a gente fazia algumas coisas, já tinha isso em aula, já tinha isso na minha prática, mas ficou mais intenso depois da pandemia. Eu acho que eu usava bastante não invasiva, o suporte do ventilador. Eu acho que entrou muito o catéter de alto fluxo também como suporte pro exercício, né? Tinha muito paciente que a gente até tinha desmamado, já estava no catéter normal, mas aí na hora de treinar uma marcha Aumentar a estacionária, alguma demanda, né? coisa, a gente acabava voltando pro alto fluxo, né? E aí, sabe o que eu queria te perguntar, né? Até que acho que foi um pouco do que você falou lá no Cifi, e acho que eu cheguei a contar essa história lá, não tenho certeza, mas e aí eu vou emendar com o que eu vivenciei, e aí você emenda com a parte técnica do negócio. Eu lembro também, agora falando um pouco mais da parte respiratória, ventilatória, eu lembro da discussão quando começou-se a falar da não invasiva, né? Que nesse primeiro momento veio tipo, não façam não Não fazer. invasiva, né? E eu lembro que estava muito forte a onda na Itália, né? E a gente estava recebendo, né, essas recomendações de lá, né? E aí eu lembro que, putz, a gente ali no HC e trabalhando com uma das maiores referências na área, né, que estava à frente no Brasil, é, a médica, né, responsável, o infecto, e aí eu lembro dela falando assim, a gente vai fazer. E a gente falou, mas estão falando para não fazer lá, né, não sei o quê. Ela, gente, vamos lá, vamos. Eu lembro dela falando, Raciocina, vamos olhar. raciocina. Ela falando, vamos falar, vamos ver, ó. Lá, eles não têm leito de UTI. Tá todo mundo nos corredores. Eles estão sem Misturado. equipamento de proteção. Tá misturado. Eles estão sem equipamento de proteção. A não invasiva tá sendo um problema no sentido para os profissionais e tudo por conta disso. Para os pacientes, né? Não tem gente para monitorar, não sei o quê. Eles não têm tanta experiência. Não é uma coisa que eles faziam sempre, mesmo em outros pacientes. Aí ela assim, e aqui? Aqui a gente sempre fez não invasiva para pacientes. A gente sabe como monitorizar. É, Tuberculose, é, várias outras doenças.
Exatamente. E a gente tem equipamento, né? Porque pelo menos pra gente não faltou, né? A gente tem equipamento, a gente tem salas individuais, fechadas. Por que que a gente não vai fazer? A gente vai fazer, né? Lembro dela falando. E aí a gente, tipo, tomando bala, vamos fazer, de novo, vamos fazer o que a gente sabe, né? E aí eu vou deixar para você falar o que que você acha que veio ali, né? Não só da não invasiva, mas da invasiva. Mas eu queria frisar esse outro aspecto, né, Sancler, de contextualizar sempre a informação, né, e que você tem, porque é isso, às vezes não alguém fala, não faço aqui, mas não faço aqui porque aqui eu não tenho assim, eu não tenho assado, eu não tenho profissional, né? Então, contextualizar a informação é uma coisa importante também, né, para tomada de decisão, né? Demais. Eu lembro que saiu nos primeiros documentos, falava evitar não invasiva para os pacientes com Covid. E aí eu fiz uma postagem logo no começo, assim, e aí uma colega do Rio e um colega de Brasília me ligaram na hora e falaram assim, Cleide, está fazendo aqui, a gente está fazendo em todo mundo. Aí eu falei, mas eu estou só repassando a informação que está no documento. Ele falou, não, eu entendo perfeitamente, mas até para a gente começar a discutir isso. E aí essa questão da contextualização que você está falando, eu acho que demorou tanto para a gente aprender isso, Débora, com a pandemia rolando. Porque, assim, eu lembro de ficar os primeiros 6 meses discutindo como é que eu coloco e como é que eu tiro um capote, como é que eu coloco, como é que eu tiro a máscara. Só que enquanto a gente estava discutindo isso, o que era um paciente, o primeiro paciente que ficava num quarto com pressão negativa, se transformou em andares inteiros, com 20, 30, 50 leitos de pacientes só Covid. Então, por exemplo, a UTI que eu trabalhei, a gente tinha um andar do hospital que era só Covid. Então, você chegava na antessala e você se paramentava, ok, tinha que saber, obviamente, não estou falando que não precisa, mas você entrava. A partir do momento que você passava da porta, era tanta gente que não tinha quarto com pressão negativa, era um andar inteiro de Covid. Então, todos os pacientes estavam com Covid. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta: todo paciente com Covid que não estivesse entubado, ele ficava de máscara no Brasil? Não, ele não Não. ficava. Não ficava. Essa era uma recomendação fortíssima, porque quando você tem um paciente que está com uma forma de contato respiratório, ele tem que usar a máscara cirúrgica. E os profissionais N95. Então a gente entrava nesse setor de N95, a gente entrava de capote, a gente entrava de tudo, face shield, capacete, escudo, armadura do gladiador e etc, que fosse preciso. Todo o setor já estava contaminado há muito tempo. Então, se o paciente vai fazer na invasiva, ou seja, vai trocar um filtro do ventilador, se a gente for pensar friamente, raciocinar, como essa colega sua falou, não tem cabimento a gente fazer isso. Então, se eu tenho um paciente que está num quarto, ele não usa uma máscara e ele é Covid, o ambiente está contaminado. Se ele vai fazer não invasiva, qual é o problema da não invasiva? Ah, porque dentre as terapêuticas respiratórias é uma das que mais coloca para fora o vírus, dispersão. Sim, mas a gente já está num ambiente onde o contaminado. Então, o nosso cuidado, o nosso EPI é muito mais importante do que as restrições que a gente tem que fazer para as terapêuticas. E ficou tão claro que, se você olhar a primeira e segunda onda, a taxa de utilização da não invasiva da segunda onda é absurdamente alta. E quantas intubações a gente conseguiu evitar, e quantos pacientes foram extubados porque tinha uma VNI para se colocar, quantos pacientes se reabilitaram melhor por causa da VNI. Então, isso foi um aprendizado com a roda andando. Eu só acho que a gente demorou um pouquinho para captar esse aprendizado. Mas é importantíssima a sua colocação, a gente precisava contextualizar isso. E aí, do ponto de vista de ventilação mecânica invasiva, eu acho que a gente aprendeu muito sobre proteção, sabe, Débora? Estratégias protetoras. E não necessariamente a estratégia protetora para o paciente com SARA, mas a gente conseguiu colocar na rotina das UTIs que você entender o que é e monitorizar parâmetros de mecânica ventilatória são informações úteis e importantes para você ventilar o seu paciente. Popularizar, você acha que é a palavra? Popularizar, isso mesmo. Então, assim, aí é onde é aquela discussão um pouco mais cedo do episódio. Por que a gente deixou de fazer algumas coisas? Mas lá na época, todo mundo se preocupou com o volume corrente, todo mundo se preocupou em medir a driving pressure, todo mundo preocupou em ajustar a PIP. Não é que a gente não fazia. Se você for na diretriz de ventilação mecânica de 2013, que aconteceu 6 anos antes do primeiro caso do Covid, a titulação de PIP é a mesma que a gente usou, que foram feitas tabelas que o pessoal fazia nos quadros, no braço e etc. Era a mesma coisa. Mas eu acho que isso tudo popularizou pelo volume de pacientes que necessitaram dessas intervenções. Então, eu acho que hoje tem vários serviços e profissionais que se preocupam um pouco mais
com mecânica, com proteção, com ventilar um paciente adequadamente até o momento da alta, de quando muda esse paciente para o modo espontâneo, ter uma monitorização melhor do esforço. Então, tudo aquilo que a gente ficou, né? Eu não sei, mas para mim, quando eu penso em pandemia do ponto de vista ventilatório, me vem à cabeça volume adequado pelo peso predito, monitorização da driving pressure, titular PIP de maneira decrescente, baseado na mecânica, e essas coisas. Tudo isso a gente já fazia, mas eu acho que ajudou a popularizar um pouco mais esse conceito de que ventilação mecânica ela pode ser individualizada se eu usar esses parâmetros. Então, eu acho que hoje a gente tem um olhar um pouco melhor. Não estou falando que popularizou a ponto de todo mundo dominar o assunto, não. Mas eu acho que a gente teve uma evolução aí que a gente passou a levantar mais esses assuntos no dia a dia da terapia intensiva. Inclusive para outros profissionais. Hoje, se você chega numa visita e fala assim, a mecânica não está boa, a complacência não... Enfermeiros, médicos, compreender muito mais do que se compreendia antigamente o papel do fisioterapeuta neste processo de monitorização. Eu acho que isso foi uma coisa positiva. Eu levo isso até hoje. Agora, aí acho que a gente tem, rapidão, aí acho que a gente tem um outro desafio, que é hoje mostrar para as pessoas que isso não é para todos também. Eu não tenho que ficar fazendo isso para todo mundo, eu tenho que saber quando usar. Então, hoje, quando eu tenho um paciente com SARA, eu julgo que é muito mais fácil para as unidades lidarem com um paciente com SARA do que era antigamente. Mas eu não preciso pegar um pós-operatório de cirurgia abdominal e tratá-lo como SARA, ficar lá pensando em titulação da PIP, etc. Né? Que é o problema da prona, né? Eu acho que a gente usou tanto exatamente. que, de novo, né? As pessoas... Banalizou. Covid, hipoxêmico, e qualquer hipoxêmico a gente prona, né? Então, acho que o cara tá na sua frente conversando com você, ele satura, bloqueador neuromuscular, prona, ele titula PIP. Né? A gente às vezes perde a mão, porque aí é quando a gente não entende, não tem esse raciocínio em cima disso. Exatamente. Só para, antes de terminar, algumas outras coisas que eu queria citar, só que eu acho que foram ganhos muito expressivos também na pandemia, e que a gente, pelo menos, continuou lá, a questão das conversas via tablet, enfim, né? Telefone, né? Lógico, as visitas voltaram normais, mas hoje eu olho e falo, gente, porque a gente nunca pensou nisso antes, né? Mas, tipo, essa coisa do paciente estar lá de manhã e falar, nossa, eu tô com saudade da minha filha, né? Ela não vai vir na visita hoje, porque hoje é fulano ou ciclano, será que eu posso falar com ela? Hoje eu olho e falo, gente, por que a gente não deixava a pessoa, né, fazer um telefonema, uma chamada? E hoje lá, a gente tranquilamente, assim, peraí, vou pegar o tablet, né, obviamente, né, gente, dentro do contexto do paciente, mas, assim, se é um paciente que tem condições, que pode, tá super liberado, assim, chamadas de vídeo, para além da visita, né, outra coisa que eu acho que ficou legal também foi a questão da visita. A gente deixou muito mais maleável, né? Então, você não pode visitar esse horário, pode vir em outro e tudo. Que mais que eu acho que ficou, acho que muito legal que ficou, foi essa troca de informações entre profissionais, né, de outros países, que hoje a gente não perdeu, né? O A gente acesso, né, Débora? O acesso, eu acho que foi... Eu não sei, eu sempre me colocava disponível porque eu vi que a grande maioria das pessoas que eu procurei foram muito disponíveis também em trocar informações. Acho que sim, acho que foi uma coisa legal também. Acho que era isso que eu queria comentar, assim, que acho que foram ganhos expressivos também durante a pandemia, assim. E que ficaram. Eu acho que a gente elevou também a ciência, né, Débora? Foi o maior volume de publicações científicas que a gente teve. A gente sabe que muitas boas, algumas até problemáticas demais, como foi o caso da cloroquina, que veio ser retratada agora, 5 anos depois, né? O artigo que disseminou a desinformação. Mas a gente teve um volume muito grande de ciência e todo mundo que estava à frente teve a oportunidade de estudar e as pesquisas sérias elas trouxeram resultados muito importantes, com o Brasil participando muito bem disso. Então, mostra um potencial muito grande que a gente tem, né? Na hora que a gente precisa, a gente faz isso. Eu vou abrir uma conversa e não vou terminar, que aí a gente deixa para outro episódio, mas, assim, eu lembro que, na época, me chamou muita atenção como os médicos no Brasil conseguiram fazer uma rede de pesquisa absurda na época do Covid e publicar, assim, horrores nos melhores lugares, né? Caramba, o estudo Recovery, todos os braços do estudo Recovery são impressionantes, assim, o tanto que eles acrescentaram para esses pacientes.
E eu vou te falar que, assim, eu, né, toquei uma pesquisa grande, né, multicêntrica, que a gente publicou muito bem, mas às custas, assim, da minha sanidade mental, quase, né? E aí eu olhava aquilo e falava, caramba, né? E aí fica aí pra gente discutir num outro episódio, né? Por que que a gente, como fisioterapia, não conseguiu, né, ou não consegue, né, se conectar tanto assim como eles conseguiram naquela Perfeito. época, e eles mantiveram, viu? Porque os médicos do Brasil continuam numa produção altíssima, né? Talvez até, talvez não, com certeza, ainda ajuda a abrir novas portas para aumentar ainda mais a qualidade das produções científicas, né? Ô, Débora, deixa eu dar uma dica para a gente terminar. Isso aqui, nessa troca de contato com pessoas de fora, eu fui até atrás de uma pessoa uma vez e estava conversando, e a pessoa acabou me encaminhando um livro, sabe, ó, na linha de frente. Ah, que legal. Gabriel Eras é um testemunho da UTI sobre a crise do coronavírus. E aí ele fala sobre a atuação dele, é um médico, e aí tem uma parte muito interessante que ele diz assim, que foram palavras de outro médico que trabalhava com ele e que trabalhava há muito tempo já dentro da terapia intensiva. E aí que o médico fala assim, seja como for, no 7º paciente já queremos nos abraçar no chão e começar a chorar. 12 anos de estudo para isso. Então, eu acho que resume um pouco do quão intenso e pesado foi a pandemia. Aí eu falo, você está falando só do lado pesado e estressante? Não, a gente está aqui discutindo o quanto isso pode agregar e trazer valores para a gente ser melhor agora daqui, né, em diante. Segundo a OMS, acabou a situação de emergência de saúde pública internacional em 2023, mas a pandemia ainda não. Eu olhei agora há pouco aqui, nos últimos 28 dias, a gente teve 160 e tantas mil pessoas diagnosticadas com Covid ainda. Né? Então, é uma coisa que não para. Veio, a doença surgiu para ficar. Só que a gente tem controle melhor exatamente porque a gente vem aprendendo. Inclusive, teve muita gente que falou, não foi só mudança de vírus, não foi só vacina, que também tem uma curva de aprendizado da gente em como lidar com esses pacientes, também pela melhor resultados. Né? Então, isso também é importante da gente colocar aí. E que não venha outra, por favor. Só para terminar, né, eu ia colocar, né, você falou lá do Apoia-se no começo, esse estudo que eu comentei, né, que a gente fez com o Covid, o estudo está disponível, né, para quem quiser olhar. De novo, apesar da gente ter pouco Covid hoje, ele é um estudo, a metodologia dele foi muito interessante, e o resultado também é muito legal de se ver aí. Mas aí, como a gente recebeu fomento, né, como resposta, como devolução desse fomento, a gente fez um livro, né, sobre reabilitação e Covid, né, ou reabilitação em Covid, enfim. E esse livro foi publicado, acho que em outubro ou novembro do ano passado. Né? Então, para quem é nosso apoiador, a gente mandou, né, agora no material junto com o material do final do ano, né? Então, se você não vai lá, entra para o nosso grupo de apoiadores, ou se você, Débora, ainda não dá para apoiar, por mais que o valor seja pequeno todo mês, mas ainda não dá, entra na nossa comunidade, né? Se você entrar lá no nosso Instagram, né, Sancler, tem o link para se cadastrar na comunidade, colocar teu e-mail, e aí todo mês a gente manda um e-mail. E aí, enfim, se alguém quiser, vem conversar com a gente, tá bom? Então, acho que é Muito isso. bom. A gente se vê Vou até no fazer uma próximo propaganda também. Eu episódio. lembro que na época da pandemia eu participei com um grupo, tem uma plataforma aqui na UFRN chamada AvaSUS, que oferece cursos online. Né? E já oferecia antes da pandemia. E aí a gente fez um curso que é, inclusive, gratuito para manejo respiratório. Era no começo, eu ficava me perguntando quanto a gente teria que atualizar o curso depois. E a resposta é praticamente nada. Né? O que foi falado lá foi baseado nas informações que a gente tinha, e a gente tinha algo em torno de mais de 35 mil pessoas fizeram o curso gratuitamente, e inclusive ele continua disponível na plataforma também para quem tiver interesse, AvaSUS. Os nossos apoiadores, vai o link também dele lá no material que a gente entrega para vocês. Tá bom? Muito obrigado, Débora. Obrigado pela companhia, pela parceria desde a pandemia, né? Que na pandemia online a gente começou todas essas ideias que a gente discute aqui hoje, e que todo mundo se prepare como se viesse algo muito novo, mas que a gente tenha a possibilidade de usar tudo que a gente gera de conhecimento onde a gente já está, onde a gente está fazendo, que não venha nada desse muito novo, mas que a gente esteja preparado para isso. E fiquem com a gente, porque nos próximos a gente ainda vai falar um pouquinho sobre esses aprendizados, enfim, mas sobre outras óticas e visões, tá bom? Tá bom.
Até a próxima. Tchau, gente.